Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de filmes, séries e indústria do entretenimento. Todas as semanas nós estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Rafa Prada e eu tenho ao meu lado ele, o meu e só meu Marcudo. E aí, Marcudo, tudo bem? Fala, Rafa, Lari, pessoal, tudo bem? Esse pessoal aqui é porque, para completar a nossa super mesa de hoje, também está conosco aqui a Larissa Scheleguel, que já chega dando a letra do programa de hoje. Conta aí pra gente, Lari. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô animadíssima para falar sobre a série do momento, a primeira temporada de The Last of Us. Excelente, Lari, excelente. Olha, queridos, nunca é demais lembrar que, assim como o nosso nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido The Last of Us, recomendamos que dê um pulinho lá na HBO Max ou no seu PS para poder jogar antes de você ouvir aqui esse nosso programa, tá bom? Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco. Norbinha, solta o trailer pra galera enquanto a gente arruma a cela dos nossos cavalinhos por aqui. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. Muito bem, pessoal, o negócio é o seguinte, a gente já falou sobre quem está por trás da série durante as nossas primeiras impressões, que foi o episódio 279, e a gente recomenda escutar se você acabou perdendo ou deixou passar batido. Mas é interessante pontuar o tamanho que The Last of Us atingiu com os 9 episódios transmitidos. A audiência foi crescendo a cada semana, atingindo excelentes 8,2 milhões na season finale, que inclusive foi no dia do Oscar. Olha só, a série conseguiu bater o recorde de A Casa do Dragão, atraindo uma média de 30 milhões de espectadores desde a estreia. Não é pouca coisa não. Mas olha, antes de a gente entrar no nosso veredito final sobre The Last of Us, primeira temporada, bora dar nossa tradicional passadinha para ver o que público e crítica têm achado da produção. Conta aí pra gente, Dona Lari. Olha, Rafa, passando pelos agregadores de notas, a coisa tá assim. Lá no IMDb são mais de 300 mil avaliações e a nota média de 9. No Rotten Tomatoes, a série conta com a aprovação de 96% da crítica e 89% do público. E no Metacritic, o Metascore marca 84. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Marcudo, a galáxia quer saber. Quais são as suas primeiras impressões sobre essa primeira temporada de The Last of Us? Olha, Lara, eu reforço aqui o que eu falei nas nossas primeiras impressões naquele episódio, que a gente gravou depois de 3 episódios só, né? Os outros 6 foram melhores do que eu esperava. Eu sei que não teve tudo do jogo, mas eu também acho que foi além em alguns aspectos. Eu esperava um desenvolvimento melhor de personagens, e foi o que a gente teve, inclusive da dupla principal. Eu acho que o Joel do Pedro Pascal saiu mais complexo, sem tanto tempo de gameplay. E a Ellie da Bella Ramsey mais ainda, né? A gente vê mais do passado dela no Left Behind da série. A gente conhece a mãe dela, entende inclusive por que ela é imune. Então eu acho que nisso a série foi muito bem. O Rafa deu uns números aí de audiência que comprovam, né, esse sucesso gigantesco de The Last of Us. Eu acho interessante até falar um pouco mais sobre isso, porque se a gente for ver, a série partiu de um primeiro episódio com 4,7 milhões para uma season finale com quase o dobro, né? Sendo que no meio do caminho, o episódio 6, que teve aquela estreia antecipada na sexta, acumulou 11,6 milhões até a exibição no domingo. Eu estava vendo também uma comparação entre as notas de jogos de adaptações no IMDb.
The Last of Us também é a primeira, né? O jogo teve 9.7 e a série 9.0, um tanto acima dos 8.1 de The Witcher, que eu também acho legalzinho e vem em segundo. E só para fechar, é importante falar que o sucesso da série passa muito pelos profissionais que o Craig Mazin e o Neil Druckmann trouxeram. Eu cito aqui 2 diretores, né? A bósnia Jamila Zabanic, é difícil falar o nome dela, que dirigiu o episódio 6, e o iraniano Ali Abbasi, diretor de Holy Spider, que tá na MUBI, dirigiu os 2 últimos episódios, né? Então foi uma junção de gente competente que trouxe uma experiência que para mim foi ótima. E que baita surpresa, né, Marcudo, a gente poder acompanhar uma série de zumbis que não foca nos zumbis, né? Fiquei, assim, muito feliz com essa parte. Eu sou super fã de The Resident Evil, que é uma das maiores franquias também de videogame, que nunca conseguiu colocar junto sequer um filme ou um episódio de uma série perto do que The Last of Us apresentou aqui nessa primeira temporada. Então foi uma surpresa agradabilíssima. Eu acho que o Neil Druckmann fez um puta trabalho aqui também. É claro que ele ter feito os roteiros do jogo ajudou demais, mas o que eu achei do grande caralho aqui foi que ele conseguiu ter espaço para explorar talvez nuances que 15 horas de jogo não permitiam. Tudo bem que se você quiser explorar todas as partes do jogo, você vai levar 24 horas, 23 horas para poder zerar. Mas eu sinto que aqui ele conseguiu trazer uma dramaticidade que não é tão presente no jogo, né? E vocês já falaram isso no nosso primeiro capítulo sobre The Last of Us, a delicadeza do terceiro episódio, por exemplo, e nós vimos de novo essa delicadeza de relacionamento aqui no 9º e último episódio, por exemplo. Então, cara, baita surpresa pra mim, agradabilíssimo. Eu não vejo a hora de começar a segunda temporada, vai demorar ainda, né, Marcudo? A gente não sabe nem quando vai começar a gravar, né, Lari? Mas já vai deixar saudades como uma das melhores séries da temporada, com certeza. Olha, eu tô com vocês. Eu fiquei felizona com a série. E embora ela seja triste e tenha, assim, um gosto super amargo no episódio final, especialmente, mas em vários outros também, é o tipo de série que eu amo acompanhar. Ela é bem produzida, a direção é primorosa, os atores estão impecáveis e tem uma narrativa muito consistente. E o melhor, é super palpável a evolução dos personagens. Isso tudo num combo bem misturadinho com o carimbo de uma série da HBO. Pra mim, não tinha como dar errado, viu? É uma série que se importa de verdade com a história. E se eu tivesse que escolher aqui um motivo só de eu ter amado tanto a série, seriam os personagens. A série aqui, The Last of Us, se preocupa muito com os personagens secundários. E todo mundo que passa pela série, seja a Nico, que é a filha do Joel, a Riley, a melhor amiga da Ellie, a Anna, o Tommy, o Henry, Sam. São tantos coadjuvantes que agregam ali pra história e pra nossa experiência e também com a conexão que eles geram pra história em si. Então, cada um desses personagens, eles estão ali pra mostrar mais os personagens protagonistas e os relacionamentos que a gente vai vendo eles criarem entre si e, consequentemente, a gente descobrir quem eles são. Quem é a Ellie, quem é o Joel. São nessas conexões que a gente percebe. Então, dessa forma, a gente vai se apegando, a gente vai torcendo por eles, a gente chora quando eles revelam alguma coisa, quando escancaram ali a sintonia que eles vão conseguindo e descobrindo esse amor parental ali que eles estão. Então, é uma série muito bonita sobre relações humanas e é por isso que eu realmente curti muito a experiência de assistir. Bom, queridos, nessa gravação aqui, nós temos 2 pessoas que jogaram. O Marcudo jogou a parte 1 e 2. Eu não comecei a parte 2 por motivos de trabalho na época, mas agora eu vou ter que jogar a parte 2 também. E uma pessoa que nunca teve contato, né, Lari, com o material original, digamos assim. Então seria legal ouvir de cada um aqui, a primeira parte, né, a primeira temporada completa, como que foi essa experiência, ou na transição da TV para a série em si, ou até talvez, como no caso da Lari aqui, do desconhecimento do jogo para a TV, né? Como é que funcionou para vocês? Ficou faltando alguma coisa, Marcudo? Eu acho que aqui a questão está na palavra adaptação, né? Que é justamente isso, levar a história de uma mídia para outra diferente. E dentro disso, eu quero falar rapidinho de 2 reclamações que eu vi bastante sobre a série. Primeiro, a suposta falta de infectá-los, Rafa, não zumbis, hein? Tome! Fique claro. Eu vi muita gente falando que faltou isso na série e realmente no jogo tem aos rodos, né? Tem muitos momentos que o Joe e a Ellie enfrentam hordas de infectados.
e de pessoas normais também. Tem uma sequência longa no jogo de um hotel que não tá na série. No episódio 8, né, aquele que trata do inverno, também passa por uma sequência longa enfrentando infectados junto com o vilão, o David. Só que tudo isso está diretamente ligado ao gameplay, né, ao jogar videogame. São todos momentos importantes para quem está com controle ficar mais imerso naquele universo. E na série, o único controle é o remoto, né? A gente tem que criar conexões com os personagens, que nem a Lari estava falando, de um jeito diferente. Eu acho que a série conseguiu fazer isso muito bem. E não deixou de lado os momentos de videogame, né? Que nem no episódio 5, quando eles enfrentam uma horda de infectados com direito a Baiacu, né, que é aquele infectado grandão e tudo, e o Joe tá atirando lá de cima, isso aí é super videogame. Ou no episódio 9, quando o Joe sai dizimando aquelas pessoas no hospital para salvar a Ellie, com aquela trilha sonora melancólica e dissonante foda do Gustavo Santaolalla, né, que é o mesmo compositor do jogo. E essa era outra questão, né, faltaria esse jogo psico, e a gente viu aí em outros momentos também. Eu acho que foi o suficiente para não ficar forçado. E a outra reclamação é a suposta, entre aspas, lacração da série, né? Eu detesto essa palavra. E assim, quem fala isso simplesmente não jogou The Last of Us, porque se no primeiro jogo a gente vê a diversidade aparecendo aos poucos, no segundo jogo ela vai explodir. É uma história com uma temática riquíssima em muitos sentidos. Mas aqui nessa temporada foi sobre o Joe e a Ellie. Eu que joguei, eu não nego que eu senti falta de algumas coisas e tive a sensação de que outras foram meio corridas. Se aquelas horas de exploração que eu faço em cada jogo, eu demoro, que nem o Rafa falou, eu demoro umas 25 horas por jogo mesmo. Mas eu acho que a série e o jogo atingem o objetivo de levar a gente junto com o Joe e a Ellie, de embarcar naquela jornada e de um jeito muito legal. Olha, então como o Rafa falou, eu sou a pessoa aqui que não tem o conhecimento do jogo. Mas já preciso me adiantar também que quando se trata de adaptações, eu sou super favorável às mudanças. Afinal de contas, se o meio é diferente e a linguagem muda, pra mim só faz sentido fazer uma história, contar ela de novo numa plataforma diferente se eu for alterar ela também. Então, dito isso, eu, como apenas uma espectadora da série aqui, eu achei tudo muito redondinho. As coisas se encaixam na premissa e eu adoro o desenvolvimento da história. E eu gostei demais de observar a jornada do Joel em relação com a premissa principal da série. Porque The Last of Us, ao contrário do que muita gente pensou, não é uma série de ação para mostrar ali os ataques constantes dessas criaturas infectadas pelo Cordyceps. Não são zumbis de novo, né? Não. Esses ataques, eles até existem, visto que as pessoas estão vivendo ali nesse cenário pós-apocalíptico, em que podem ser, sim, mortas a qualquer momento. Mas o foco aqui é mostrar como que as pessoas lidam com tudo isso acontecendo. Então, lembra quando veio a pandemia de Covid e muita gente achou que ia mostrar um mundo mais generoso, com pessoas melhores? Não sabe nada, inocente, tudo pá! E na prática, a gente visualiza aquela premissa de cada um por si, foda-se quem pensa diferente? Ai! Então, The Last of Us mostra justamente o comportamento humano em meio a uma tragédia e como seguir com a vida quando a gente perde quem a gente mais ama. E o arco do personagem Joel é muito bonito. E eu quero aproveitar aqui o espaço para desenvolver um pouquinho mais o meu pensamento. O Joel, ele começa a história como um ótimo pai que acaba perdendo a filha, tragicamente, que morreu ali enquanto eles tentavam uma fuga. Ela está nos braços dele quando ela morre. Então ele se sente muito culpado por isso. Os anos se passam e ele é a pessoa que perdeu as esperanças nas demais pessoas, consequentemente, na vida. Mas ele é um sobrevivente. E ele mantém-se vivo porque inicialmente ele está lá preocupado com o irmão dele. E quando a Ellie vai conquistando um espaço na sua vida e vai conquistando também com ele, conquistando ele, na verdade, com esse jeitão engraçado, toda desbocada, com piadinhas, ao mesmo tempo ela é amorosa, ele vai encontrando um motivo para estar ali. Ele quer defendê-la. E aí a gente salta para o episódio final. E eu visualizo que ele tem em mãos ali a decisão mais difícil ever, né? Que será que ele deveria desistir da Ellie para tentar salvar a humanidade? Ou ele deve defender e proteger ela, agora que a encara como uma filha? E um detalhe importante aqui que eu enxergo é que, na verdade, as pessoas nesse cenário ali já estão cada vez mais cruéis. Talvez elas nem tivessem como ser salvas. Ou seja, quem é salvo ali na história é o próprio Joel. E preservar essas relações pessoais e o amor não seria a verdadeira forma de salvar o mundo? Dentro desse contexto do amor que a Lari está trazendo, ele se encaixa justamente no nosso contexto atual de mundo. Que a Lari falou da pandemia.
Então, se a gente for pensar em adaptação, cara, a série ela é uma representação artística de um jogo. Muita gente reclamou que faltou a presença maior de zumbis / infectados, especialmente nos últimos 2 capítulos, por exemplo, onde eu até entendo, né, Marco, né, Lari, teve uma quebra aí do 8º pro 9º, tem um espaço maior de tempo ali entre como acaba o 8º e como começa o 9º capítulo no jogo, e que eu senti um pouco dessa corrida que o pessoal tem falado também. Mas tirando alguns detalhes, eu acho que foi focado no amor. A gente se questiona também, assim, enquanto a Marlene quer decidir o futuro da Ellie, a gente fica, você tá louca? Vai matar a Ellie? Mas ao mesmo tempo, né, o Joel tá simplesmente, cara, um assassino em série no capítulo, tomando a decisão pela Ellie. É o mesmo peso da Marlene, se você parar pra pensar, né? Então, assim, eu acho que dentro do contexto do jogo, algumas coisas se perderam, mas não acho que fez falta. Mas quando a Ellie fala o ok e corta abruptamente, né? Ela sabe que não é essa a verdade, mas ela aceita a condição para viver uma vida feliz, entre aspas, e confortável ou agradável, não sei, mas ao lado do Joel. Então existe esse consentimento que eu achei bem intrigante. Dá pra ver que ela sabe que aquele ok tá carregado de dúvidas, né? Mas ela disse, né, no começo do episódio, ela disse que ela iria pro Joe, que ela iria com o Joe pra onde ele fosse, né? Ela não sabia que ela ia ter que se sacrificar. Acabou sobressaindo o final do jogo, que eu acho excelente, e eu achei que ficou interessante também. Olha, depois a gente fala bastante aqui sobre fidelidade ao jogo, adaptação, Joe, Ellie, acho que, bom, Pedro Pascal e Bella Ramsey são os principais, a gente não tem a mínima dúvida aqui sobre isso. Mas durante essa jornada, que foram esses 9 capítulos, eles passaram por muitos locais e personagens, né? Lari, quero saber de você aí, quem ou o que também chamou a tua atenção, lembrando aqui que a gente pode relembrar também, talvez alguém dos primeiros 3 capítulos, mesmo que a gente já tenha falado um pouquinho sobre eles. Eu vou citar aqui personagens do amor e do rancor, com o perdão da rima tosca, viu? Pra mim, o casal Bill e Frank, interpretados lá pelo Nick Offerman e o Murray Bartlett, estão impecáveis. Mas, como eu falei sobre eles lá no REC, sobre os 3 primeiros episódios, eu vou focar aqui no personagem David, que é um vilão interpretado pelo Scott Shepherd. Esse personagem ele é muito ambíguo na sua apresentação inicial. Ele é um cara que lidera uma comunidade no papel de um pastor, que inicialmente deveria passar uma mensagem de esperança e afeto, e ele vai aos poucos se mostrando controverso, até mostrar realmente as suas garras e se apresentando como um abusador, atacando a Ellie e escancarando que inicialmente só queria ajudar e tentar salvá-la ali para estuprá-la depois. E ainda ele usa o poder da sua palavra para manipular as pessoas ao seu redor. Ele se vende como uma ovelha enquanto age feito um lobo. Aquela premissa básica, né? É um personagem que tá ali para tirar o pior lado das pessoas. Ele fere, ele faz com que elas ajam por impulso, com raiva. Mas é um personagem muito incrível, bem construído, com nuances, com camadas. Causa muita repulsa. E foi o responsável por me deixar aflita durante o 8º episódio inteiro. Eu tava assim, o que será que vai acontecer? Como é que ele vai sair disso? Eu tive uma sensação de incerteza o tempo todo, o que, enquanto espectadora, a experiência foi completa nesse sentido. Curti demais. Para complementar aqui o que a Lari falou, né, eu quero reforçar a participação do Joe dos jogos, o Troy Baker, que fez o James no episódio 8, né? Ele era um dos capangas do David. O próprio David, que a Lari estava falando, ele ficou mais complexo com relação às intenções dele com a Ellie aqui na série. Eu achei que ficou mais claro. A Ellie dos jogos, a Ashley Johnson, finalmente apareceu, né? Ela abriu o último episódio como a mãe da Ellie. E a Marlene, né? É bom lembrar que a Marlene da Merle Dandridge é a única atriz que faz o mesmo personagem nas 2 mídias, né? E ela também ganhou um pouco mais de profundidade, eu acho, aqui na série. Eu também quero comentar da vilã Kathleen, da Melanie Linsky, nos episódios 4 e 5, que foi criada para a série e funcionou muito bem. A Lari destacou um pouco
Pedro Pascal, eu queria falar um pouco sobre a Bella Ramsey, que eu falei que eu tinha muitas dúvidas quando ela foi anunciada, mas hoje eu acho que a Ellie está indissociável dela, apesar de a da Ashley Johnson também ser excelente. Tem vários vídeos na internet comparando cenas do jogo com a da série, e é impressionante como a Bella Ramsey absorveu o espírito da personagem. E ela tem momentos excelentes, né? Especialmente no episódio 7, que é todo dela, e da Storm Reid, e no episódio 8. E uma curiosidade que me surpreendeu, mas aquela girafa que aparece no último episódio, no momento que era bem icônico no jogo, que funcionou bem na série também, era de verdade, né? Você tá tirando algum tipo de brincadeira com a minha cara, sua... Eu achei que não fosse. Essa informação saiu no making of que a HBO liberou lá nos Estados Unidos, mas até agora nada aqui no Brasil, né? Então vamos arrumar isso aí na HBO. Ô Marcudo, Lari, eu acho que pra mim o grande destaque, tirando, claro, o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, acabou sendo a dupla, né? Que a Ellie faz com a Riley, a Storm Reid, que é o episódio que foi mais criticado, né, em todas as redes sociais, assim, TikTok, Twitter, Instagram, no próprio MDB, enquanto a série tem média 9, no geral, 9.1 quase, esse capítulo em específico, ele tem uma nota 7.4, porque você vê que tem realmente um ódio, ou como o Marcudo falou bem aqui, a questão da lacração, né? Eu acho que eles foram muito corajosos em desenvolver um capítulo inteiro, né, e já mostrando aqui um pouco de como seria muito mais focado nas relações do que infectados / zumbis da Ellie com a Riley aqui. Eu acho que a Storm Reid está super bem aqui também. Não é um papel fácil de fazer, né, porque são duas meninas se descobrindo, duas mulheres, duas pessoas se descobrindo num contexto, acho que é complexo, pós-apocalíptico, numa realidade paralela dentro da realidade, já que elas fazem parte de um lado que não está exatamente brigando para que todos possam ter acesso a tudo, mas que eles possam segregar ainda mais. Isso é muito presente no jogo também. E é um dos meus capítulos favoritos da série também, porque entrega uma relação linda dentro de um contexto que, enfim, é o amor que carrega a gente para frente, né? Pessoal, antes da gente ir para as notinhas, vamos para um momento de especulação aqui. As temporadas 2 e 3 de Last of Us já foram confirmadas logo que o segundo episódio da série foi pro ar. E a gente sabe que vão ser usadas para adaptar The Last of Us Parte 2. Pelo que a gente viu na primeira temporada e pelo que a gente sabe do segundo jogo, o que vocês acham que dá para esperar? Olha, eu sei que vocês dois que jogaram vão trazer mais spoilers aí, eu vou ficar desviando aqui, porque eu tô tentando fugir de muitas especulações, mas tudo bem. Hoje eu vou abrir essa exceção. Por mais do que eu já ouvi que vai ter mais ação pela frente, tá? Essa é a única coisa que eu sei. Eu gosto muito da série como ela se apresenta até então, tá? Apresentando muitos personagens, mesmo que seja para eliminar eles em seguida. Eu gosto dessas relações interpessoais, esse foco dramático em como as pessoas se conectam, como elas se apoiam umas às outras, então eu espero ver mais disso. E claro, não sei por quanto tempo ainda a Ellie vai conseguir viver na mentira de que os vagalumes lá que foram atacados por uma pessoa que não o Joel, né? Então vai começar a rolar uma inquietude, eles vão começar a ser perseguidos de novo, tretas não vão faltar. É isso que eu espero até então, mas vamos ver de vocês. Ô Lari, como eu falei aqui no começo, eu não joguei a parte 2, infelizmente. Vou começar antes de sair, mas o Craig Mazin já disse que, como o segundo jogo ele é gigantesco, muito maior que o primeiro, o Marcudo pode confirmar essa informação daqui a pouco, né, a gente vai ter as 2 temporadas para poder adaptar sem ter que ficar correndo muito, então isso já é uma informação sabida. Vai ter mais ação com certeza, né, sem deixar de lado toda a parte das relações, mas o mais importante para mim aqui, a informação que eu acho que as pessoas têm especulado demais, é se a Bella Ramsey vai ser substituída na segunda temporada e terceira por causa da questão da idade, né? Mas aparentemente isso não vai acontecer, até porque ela já tem 19 anos, né? A Bella Ramsey na vida real, e então ela vai estar de acordo ali na segunda temporada e na terceira também. Tem uma outra personagem muito importante, que é a Abby, que também tem especulado muito quem que vai ser escalada, quem que vai ser escolhida, não se sabe ainda. Tem alguns nomes fortes sendo especulados, né?
mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E por fim, Marcudo, vi muita gente questionando também se vai ser igual Game of Thrones, né? Que você tem as spin-offs, se a gente vai ter novos desenrolares além da parte 2 do jogo. Mas já disseram que não vai acontecer isso, eu duvido, porque o dinheiro sempre fala mais alto. É o dinheiro, né? A audiência, se pedir, vai acabar rolando. Pode ser que a gente tenha algo além disso, além da segunda e terceira temporada que adapte só a parte 2. Mas a gente só vai saber, né, Marcudo, em 2025, porque nem começou a gravar a segunda temporada ainda, tem muito tempo pela frente. A gente vai ter que esperar muito por essa segunda temporada, né? O escopo realmente é muito maior, tem muito mais personagens. Para ter uma ideia, a temporada 1 teve quase um ano de gravações, foi de julho de 2021 até junho de 2022, mais 6 meses de pós para ser lançado em janeiro de 2023. E eu vi umas pessoas que receberam os episódios antes comentando que veio tudo sem os efeitos prontos, então teve trabalho até a última hora. Eu imagino que antes do final de 2025 não deva sair. Eu também vi que nem a Lari, né, que os realizadores falaram que vai ter mais ação. E faz sentido, né, o universo já está estabelecido, as relações principais também. Com relação à história, quem jogou a parte 2 já viu vários easter eggs na primeira temporada que evocam o segundo jogo, que nem as imagens de dinossauros, da lua, uma certa pessoa que parece que conseguiu fugir do Joe no hospital. Enfim, o jogo The Last of Us, a parte 2, é muito maior em tudo do que o primeiro, e eu não sei nem se 2 temporadas vão dar conta, sinceramente. O final da primeira temporada, que nem a gente comentou, é igualzinho do jogo, então eu acho que eu já sei de onde eles devem partir, e que nem eu falei naquele outro episódio, no nosso episódio de primeiras impressões, pra mim o segundo jogo é brilhante, porque obriga a gente a enfrentar os nossos sentimentos, mas ele faz isso pelo fator videogame. Como eles vão levar isso para a TV, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que o Craig Mazin e o Neil Druckmann, eles mostraram que eles sabem o que estão fazendo. Só um detalhezinho aqui, Rafa. Pelo que eu vi, a Bella Ramsey tá sim confirmada nas próximas 2 temporadas, tá? É isso, né? Não faz o menor sentido, né, Lari? Substituir, não tem porquê. O Marcudo falou aqui, ela tá comendo com farofa, cara. Né? As interpretações, ela estudou claramente os jogos, ela tá muito parecendo mesmo a Ellie. Não tinha por que substituir. Muito bem, queridos, olha, chegou a hora da gente dar, então, as nossas notinhas. Eu quero saber, de 0 a 100, quantas poltroninhas amarelas vocês dão para a primeira temporada de The Last of Us, que está disponível para todo mundo lá na HBO Max. Conta aí pra gente, Lari. Eu vou dar 98 poltronas amarelas. Fiquei muito feliz com a série e na expectativa de dar 100 para a segunda e a terceira. Eu tinha dado 94 poltronas nas primeiras impressões, eu acho que a série conseguiu ir além. Então eu vou fechar essa temporada aqui com 95 poltronas amarelas. Eu acho que eu nunca dei essa nota em 3 anos e meio de podcast aqui. Mas quanto mais eu leio, quanto mais eu converso, quanto mais eu esmiuço essa primeira temporada, menos eu encontro motivos para desabonar. Puta série, eu vou dar aqui 100 poltronas amarelas e com o maior medo do mundo de me decepcionar com a segunda temporada de The Last of Us. Olha, então a gente vai fechar aqui a primeira temporada de The Last of Us com 97.6, a gente sempre arredonda para cima. Fechamos então com a excelente nota, uma das maiores da nossa história aqui, com 98 poltronas amarelas. Ô Norbinha, sobe aquela vinhetinha da alegria de quem passou de ano com muito louvor. E é isso aí, queridos. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Ela Vem Spoiler aí no seu agregador de podcasts preferido. Obrigado por ter ouvido a gente hoje. Aliás, obrigado demais, queridos ouvintes. A gente chegou no top 20, viu? De podcast de TV e cinema do Brasil na última semana. E é graças a vocês. Obrigado, um beijo Lara, um beijo Marcudo, até a próxima, tchau. Uhul, bora juntos chegar no top 10, hein? É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima.